Hello everyone, tudo bem? Hoje vou falar de testes de proficiência. Espero que depois desse vídeo você consiga escolher o melhor para você. Você já ouviu falar em IELTS, TOEFL, Cambridge, Duolingo English Test, PTE ou CELP e ficou sem saber qual é a diferença entre eles? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Muitos alunos chegam até mim com a mesma dúvida. Teacher, qual teste eu devo fazer? E a resposta é: depende do seu objetivo. Nesse vídeo eu vou explicar os principais testes de proficiência em inglês usados no mundo, para que serve, onde são aceitos, quanto tempo valem e para quem cada um deles é mais indicado. Então, já deixa o like e vamos começar. Primeira coisa, o que é um teste de proficiência? O teste de proficiência, ele serve para comprovar oficialmente o seu nível de inglês. Diferente de um curso de inglês, o teste não ensina. Ele mede o quanto você consegue usar o idioma em situações reais. Normalmente, são avaliadas as 4 habilidades: reading, listening, speaking and writing. Cada instituição usa uma forma diferente de medir o seu desempenho. Hoje em dia, os testes não usam somente um sotaque, sim sotaques diversos. Então, quando você estiver se preparando para qualquer um dos testes, tenha intimidade com sotaques diferentes, como americano, britânico, australiano, neozelandês, canadense, entre outros. Outra coisa importante de falar é que o teste de proficiência, ele não mede somente o seu inglês, ele mede também o quanto você conhece daquele teste. Então, muitas vezes a pessoa já tem um conhecimento muito bom de inglês, mas quando vai fazer o teste, acaba não obtendo a nota que gostaria de ter. Por quê? Porque não se preparou previamente para aquele teste. Então, vamos começar pelo IELTS. O IELTS é o teste mais aceito e mais conhecido. E IELTS significa International English Language Testing System. Então, ele é aceito em mais de 120 mil organizações e universidades por 140 países. Então, ele é conhecido também por departamentos governamentais, autoridades de imigração, associações profissionais, industriais e diversos setores. O IELTS ele é dividido em 2 testes. Tem o IELTS Academic, que é para quem pretende estudar em universidades, e o IELTS General English, que ele é mais usado para imigração e questões profissionais. Isso aqui é uma tabelinha que mostra a diferença entre o IELTS Academic e o IELTS Training. Então, o Academic ele serve para estudo superior, como graduação, pós-graduação e pesquisas, e já o General Training ele serve para imigração, trabalho. Os dois têm um valor igual, vocês têm que checar esse valor antes, tá? Mas normalmente é entre $215 e $250. A estrutura do teste, como eu disse, ele avalia as 4 habilidades. O listening e o speaking, ele é igual para os dois, tanto o academic como o general training. Já o writing e o reading é onde muda. Então, o reading e writing do academic, ele vai estar mais voltado para questões acadêmicas. O general training, ele vai estar mais voltado para coisas que acontecem numa vida normal, vamos dizer assim, tá? E o speaking, o teste de speaking, ele é presencial. Então, tem uma pessoa que fala, que escuta o que você está falando, não é nada pelo computador. Então, o IELTS ele costuma ser uma excelente opção para quem pretende estudar ou imigrar para países como Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. A prova demora cerca de 2 horas e 45 minutos, é uma prova extensa. Uma característica interessante é que a prova oral é feita com um examinador real, como eu disse. Então, eu avalia as 4 habilidades, a validade dessa prova é de 2 anos e a pontuação vai de 0 a 9. Essa pontuação também tem meio, por exemplo, você pode tirar 6,5. Esse daqui é uma tabela comparando as notas do IELTS com o CFR, tá? A maioria das universidades internacionais costuma exigir uma band entre 6 e 7, o que corresponde aproximadamente aos níveis B2 e C1 do CFR. Agora eu vou falar um pouquinho do TOEFL. TOEFL significa Test of English as a Foreigner Language. E existe o teste mais conhecido, o TOEFL mais conhecido é o IBT, que é o Internet Based Test. Ele ele tem validade de 2 anos e o speaking é feito pelo computador. Essa é a diferença.
Existe um outro que é o TOEFL Essentials. Ele é um teste que foi criado em 2021. Ele é mais curto, ou seja, ele demora 1h30 e ele pode ser feito em casa. Ele é um teste que ele vai usar o inglês acadêmico mais o inglês cotidiano. A nota dele é de 1 a 12, mas ele não é aceito por todas as universidades. Então, o que você deve fazer? Primeiro, procura a universidade e veja qual teste que é aceito, qual é a nota, para não pagar um teste à toa. Aqui a nota do TOEFL Essentials, né, a escala do TOEFL Essentials comparado com o CFR. Uma dúvida comum que existem é que tem duas versões do TOEFL, o IBT e o Essentials. O IBT é a versão mais conhecida e mais aceita internacionalmente. Quando universidades, programas de intercâmbio ou bolsas de estudo pedem o TOEFL, geralmente estão se referindo ao IBT. Já o TOEFL Essentials foi criado para ser uma alternativa mais rápida e acessível. Ele mistura inglês acadêmico com situações do dia a dia e possui uma escala de pontuação diferente. Antes de escolher o TOEFL Essentials, é fundamental verificar se a instituição para a qual você está aplicando aceita essa versão do exame. Se você ainda não sabe qual teste será exigido, a opção mais segura costuma ser o TOEFL IBT. Essa daqui é uma tabelinha que mostra a diferença entre o IELTS, o TOEFL IBT e o TOEFL Essentials. Então, quando a gente fala do IELTS, a diferença maior, a validade vai ser sempre a mesma, né? Tem a diferença entre valores também. O Essentials acaba sendo o mais barato. O IELTS, ele é muito conhecido, mas muitas vezes em universidades americanas o TOEFL é mais pedido. O formato, a diferença do IELTS é que ele pode ser no papel ou no computador, mas o speaking vai ser presencial, o TOEFL vai ser sempre gravado, o speaking, e é no centro de treinamento, ou seja, centro de testes, desculpa, ou seja, você tem que ir até o lugar, você não pode fazer isso na sua casa. E o que diferencia também são os pontos, né? Então, o IELTS ele vai de 0 a 9, o TOEFL IBT de 0 a 120 e o TOEFL Essentials de 1 a 12. Agora eu vou falar um pouquinho do Duolingo. Duolingo é um teste relativamente novo, tá? E qual é a diferença maior? Ele é feito em casa. Ele serve para estudo ou imigração acadêmica, mas não são todos os lugares que aceitam Duolingo. O resultado ele vem até 48 horas. Ele avalia as 4 habilidades, mas em conjunto e não separado como os outros testes. O teste é mais curto também, ele tem somente 1 hora de teste e ele é adaptativo, ou seja, se você errar, as perguntas vão ficando mais fáceis. Se você acertar, elas vão ficando mais difíceis. E a pontuação vai de 10 a 160. Essa daqui é uma tabela que mostra os pontos do Duolingo referentes ao CFR. Então, o Duolingo, a vantagem é que pode ser feito em casa, o resultado é rápido, ele é mais barato que o TOEFL IELTS e você pode fazer em qualquer dia, qualquer horário. Já as desvantagens são que eles são muito rigorosos com regras de segurança. Por exemplo, câmera, ambiente, onde você... tudo aqui. Então, caso eles suspeitem de algo, eles podem invalidar o seu teste. E nem todas as universidades aceitam. Isso daqui é uma diferença entre os testes. Todos valem 2 anos, até o momento todos valem 2 anos. A diferença vai ser na entrega do resultado e também no valor, né? Que o valor do Duolingo é bem mais baixo. Agora eu vou falar sobre o PTE, que é um teste da Pearson. Então, quando nós falamos sobre PTE, o mais importante é o PTE Academic, que é o teste padrão para as universidades. Depois existem versões específicas, como o PTE Academic UKVI, que é exigido para vistos no Reino Unido, e o PTE Core, que é mais voltado para a imigração, como países como Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Então, o foco principal é inglês acadêmico e imigração. Ele aceita universidades e processos migratórios em diversos países. 100% feito pelo computador, a prova dura cerca de 2 horas e tem validade de 2 anos. Diferente do IELTS, que você conversa com o examinador, e do TOEFL, que você grava respostas por computador, o PTE utiliza inteligência artificial para corrigir todas as habilidades, incluindo o speaking. O
que faz o resultado sair até que relativamente rápido, entre 1 e 5 dias. E as notas variam entre 10 e 90. Aqui a diferença, novamente, do IELTS, do TOEFL, do Duolingo e do PTE. Normalmente as diferenças maiores vão ser sempre em relação a valores, os lugares onde são aceitos e também quanto tempo você tem a resposta do teste, tá? E a duração varia também um pouquinho, mas duração da prova em si, tá? A validade vai ser sempre de 2 anos. Aqui é para vocês verem as notas do PT relacionado ao CFR. Agora eu vou falar sobre o CELPIP. O CELPIP é usado para imigração canadense. É um teste criado no Canadá e pensado principalmente para quem quer morar no Canadá. Ele não é tão acadêmico quanto o IELTS, ele foca muito mais em situações do dia a dia. Se o seu objetivo é a imigração para o Canadá, muitas vezes o CELPIP é aceito como alternativa ao IELTS, em alguns casos até mais alinhado com o estilo de vida canadense. Ou seja, é um teste aceito principalmente pelo governo canadense e não por qualquer universidade. O CELPIP, ele tem 2 CELPIPs. O CELPIP General, que avalia as 4 habilidades usadas para a imigração, também para algumas certificações profissionais. Já o CELPIP General LS, ele avalia apenas o Listening e o Speaking, e ele é usado para a cidadania canadense. A duração dos testes. O General dura em média 2 horas, já o LS, por ele ser só o Listening e o Speaking, normalmente dura 1 hora. Totalmente feito por computador, o speaking é gravado e o foco é inglês canadense e situações reais. Então, aqui, a comparação das notas do CELPIP com o CFR. Agora, vamos falar sobre os testes de Cambridge. Então, os exames de Cambridge fazem parte do sistema de avaliação da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Eles são desenvolvidos pela Divisão de Línguas da Universidade, conhecida hoje como Cambridge Assessment English. Então, vamos lá. O primeiro exame de Cambridge foi criado em 1913. Chamava-se Certificate of Proficiency in English e era voltado principalmente para estrangeiros que queriam comprovar inglês avançado. Ou seja, o C2 Proficiency, CPE, é literalmente um dos exames de inglês mais antigos do mundo ainda em uso. Com o tempo, Cambridge percebeu que precisava avaliar outros níveis além do avançado e foram criados exames para níveis mais baixos. Eu vou falar sobre cada um deles, tá? Por conta da história, são considerados testes confiáveis. Mesmo não tendo validade, algumas instituições podem solicitar um exame mais recente. Muitas vezes ele é aceito em universidades, empresas e imigrações. Uma coisa importante que muita gente não sabe é que os testes de Cambridge funcionam de um jeito bem diferente dos outros exames de proficiência. Enquanto a maioria dos testes, como IELTS, TOEFL e PTE, te dão uma nota final dentro de uma escala, o Cambridge não funciona assim. Os exames da Cambridge Assessment English são organizados por níveis do CFR. Isso significa que você não faz uma prova e recebe uma nota tipo 7 ou 85 pontos. Você escolhe o nível que você vai fazer desde o início. Cada prova é desenhada para avaliar aquele nível específico de inglês. Então, o objetivo não é te dar uma nota qualquer, é confirmar se você realmente alcança aquele nível. Isso é uma grande diferença em relação a testes como IELTS ou TOEFL ou IBT, que são mais abertos. Neles, você faz uma única prova e seu desempenho é convertido em uma pontuação que depois é comparado com o CFR. Já no Cambridge, o sistema é mais direto, ou você atinge aquele nível ou não. E dependendo do seu desempenho, você pode até sair com uma certificação acima do nível que escolheu, mas dentro de uma faixa bem específica. Então, resumindo, Cambridge é um sistema baseado em níveis fixos, enquanto os outros testes são baseados em pontuação contínua. É por isso que escolher o teste certo não é só sobre inglês, é sobre estratégia. Então, aqui vou falar um pouquinho sobre os testes. Então, o primeiro teste de Cambridge é o nível A2, que é o nível básico, que é chamado de CAT. E ele é para iniciantes que já conseguem entender frases simples. O segundo é o PAT, que é para níveis intermediários, B1, que é para quem já consegue se virar em inglês. Depois desse vem o FCE,
que ele é o mais popular de todos e ele serve para inglês, para B2, intermediário alto, para estudantes e profissionais. Aqui tem o CAE, que é o C1 Advanced, que tem um inglês um pouquinho mais acadêmico e profissional, e universidades e ambientes corporativos costumam aceitar esse teste. E temos o CPE, que é o nível C2, que é para quem quer o nível máximo de certificação. Então, aqui uma ideia dos testes, quais todos eles. Então, você me pergunta, quanto custa? Então, esses daqui são os valores estimados para 2026. Os valores mudam com frequência e devem ser consultados nos sites oficiais, tá? Então, aqui os valores estão em reais, o IELTS entre 1.250 e 1.500, TOEFL IBT entre 1.300 e 1.600, TOEFL Essentials entre 650 e 900, Cambridge English vai depender do nível, tá? Entre 850 e 1.300, CELPIP entre 1.150 e 1.400, o PTE, que é da Pearson, entre 1.200 e 1.450, e o Duolingo entre 320 e 430 reais. Ele é o mais barato de todos mesmo. Agora, uma pergunta muito importante. Qual teste abre mais portas? Vai depender muito do que você está procurando, mas assim, o que é mais aceito de todos vai ser o IELTS. Com certeza, ou os outros relacionados a Cambridge, tá? O TOEFL IBT também, ele é um teste mais acadêmico, o TOEFL Essentials ainda nem tanto, o PTE, ele vai ser relacionado à imigração, o Duolingo, ele é considerado mais barato, mas não é aceito em todos os lugares. E o CELPIP, voltado para imigração no Canadá. Agora, qual é o mais difícil? Então, não existe assim teste mais difícil, vai depender muito do seu perfil, tá? Então, se você prefere, por exemplo, falar com uma pessoa ao vivo no speaking, você faz o IELTS. Se você prefere fazer tudo pelo computador, TOEFL ou PTE. Você quer rapidez no resultado? Duolingo. Certificado sem validade? Cambridge. Mas, acima de tudo, o que é mais importante é para que você está aplicando isso? Para que você vai fazer esse teste? É para a universidade? É para a imigração? Para quê? Essa informação é mais importante do que tudo, porque isso que vai te dar a direção correta de qual teste seguir. Então, esse é bem básico, quer estudar nos Estados Unidos, TOEFL, IBT ou IELTS. Quer estudar no Reino Unido, IELTS ou PTE. Quer imigração para o Canadá, IELTS General ou CELPIP. Quer algo rápido e barato, Duolingo e certificado sem validade, sempre de Cambridge. Então, assim, os erros mais comuns que tem, fazer um teste qualquer sem saber, simplesmente por fazer. Isso não te leva a nada, porque você pode fazer o teste, você gasta dinheiro, você gasta tempo e no final a universidade não aceita, a pós não aceita, ou a imigração não aceita. Outro erro, achar que todos os testes, quando existe a opção acadêmica e general, são a mesma coisa. Não são. Acadêmico vai ser sempre voltado para a universidade, o general para General English. Achar que o Duolingo é aceito em qualquer lugar e não se preparar para os testes porque já sabe falar inglês. O seu sonho merece a certificação certa, seja para estudar no exterior, trabalhar em uma empresa internacional, fazer mestrado ou emigrar. Tudo começa escolhendo o exame de proficiência ideal. Eu ajudo alunos a tomar essa decisão e a se preparar com confiança para alcançar a pontuação necessária. Se você tem mais alguma dúvida, deixe escrito aqui nos comentários. Se você quer fazer inglês comigo, me manda uma mensagem. Bye bye, see you!